A limpeza de russos do centro de Pokrovsk, a melhora da posição tática das forças armadas da Ucrânia e os novos fracassos dos prazos dos russos para capturar território ucraniano. Este é o mapa da guerra no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá. E começamos com uma análise da situação na direção de Pokrovsk. O prazo dos russos foi novamente fracassado. O exército russo ficou preso aqui, e aqueles soldados que conseguiram se aproximar do centro da cidade foram eliminados pelos defensores ucranianos. Isso indica que o exército russo não consegue se estabelecer aqui. Isso foi relatado pelo 425º Regimento de Assalto Separado Skala. Também vale acrescentar que unidades das Forças de Operações Especiais, utilizando drones Middle Strike, realizaram uma série de golpes contra o inimigo que está avançando no território da aglomeração Pokrovsk-Mirnohrad. Agora, segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, os combates mais ativos ocorrem na área dos povoados de Rodinsky, Krasny Lyman, Novo Ekonomikny, Mirnohrad, Kotliny e Udachne. A situação aqui é difícil, mas as forças de defesa da Ucrânia estão fazendo o máximo para causar danos significativos ao inimigo. Em seguida, falaremos sobre a situação na direção de Kostiantynivka. As tropas ucranianas avançaram na parte oeste da vila de Oleksandra Shultina, a leste de Kostiantynivka, informa em seu novo relatório o Instituto Americano para o Estudo da Guerra. Antes, essas posições estavam sob controle da Rússia. Agora, continua a limpeza dos territórios dos ocupantes, e segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, os combates seguem na área dos povoados de Pleshtiivka, Russiny Yar, Sofiivka e Stepanivka. Em média, cerca de 20 confrontos são registrados aqui por dia. Em seguida, discutiremos a situação na direção de Kupiansk. A propaganda russa fala sobre a suposta captura da cidade. Na realidade, isso é mais um fake. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia declarou que Kupiansk está sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Na cidade e em suas redondezas, continuam medidas contra sabotagem e ações especiais para buscar e eliminar os grupos de reconhecimento e sabotagem do inimigo. Agora, os combates mais intensos acontecem nas áreas dos povoados de Stepova, Novoselivka e Petropavlivka. Em seguida, discutiremos a situação na direção de Huliaipole. As tropas russas estão tentando usar a tática de semi-cercamento das forças ucranianas e criar os chamados bolsões, com o objetivo de contornar a cidade de Huliaipole. Isso foi relatado pelo porta-voz do Exército Voluntário Ucraniano, Serhiy Brachuk. Segundo ele, os ocupantes atualmente não conseguem atacar de frente as posições ucranianas devido às grandes perdas. Os militares também negaram informações sobre a presença de destacamentos de bloqueio russos que supostamente impediriam as forças de defesa de recuar. Essa informação não corresponde à realidade e é abertamente voltada a desacreditar o comando militar, conforme diz o comunicado das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia. E agora vamos discutir essa situação no fronte com mais detalhes com Dmytro Znehirev, analista político-militar. Dmytro, olá. Na direção de Pokrovsk, a situação continua difícil, mas as forças de defesa da Ucrânia têm avanços. Conte sobre eles com mais detalhes. Sim, e os avanços são significativos. Trata-se do fato de que as forças de defesa da Ucrânia praticamente limparam o centro de Pokrovsk. Isso inclui a área da estação ferroviária, da escola pedagógica e da Praça Soborna. E vale destacar que as forças de defesa usam a tática de destruição de pequenos grupos de assalto. São as chamadas ações de ataque e busca das unidades de forças especiais, das forças de operações especiais, do Departamento Central de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Além disso, é importante destacar as ações bem-sucedidas das forças de operações especiais no momento da destruição das posições dos ocupantes russos, tanto na zona industrial quanto diretamente dentro da cidade. Em particular, trata-se da destruição, pelos operadores das Forças de Operações Especiais, de uma torre de uma empresa industrial que era usada pelos ocupantes como posição de tiro, onde foram identificadas equipes de metralhadoras e, consequentemente, ninhos de franco-atiradores. Além disso, essa posição era usada para ajustar o fogo contra as localizações dos nossos defensores. O drone de ataque utilizado interrompeu a capacidade das tropas de ocupação russas de usar essas vantagens das construções altas. Também vale destacar que, durante o período de operações de combate ativas, de 1º a 24 de novembro, as forças de defesa da Ucrânia destruíram em Pokrovsk cerca de 400 ocupantes russos. Estamos falando de perdas sem possibilidade de retorno. No momento, os ocupantes tentam avançar na área da linha ferroviária, que praticamente divide a cidade ao meio. Mas reforço mais uma vez, as forças de defesa da Ucrânia, neste momento, estão ampliando a zona de presença. Além disso, há avanços correspondentes no controle de localizações, não apenas das forças de defesa da Ucrânia,
Mas antes de tudo, da própria tropa de ocupação. E novamente, com sua permissão, vou citar publicações russas que caracterizam a natureza das ações de combate na direção de Pokrovsk. Trata-se do fato de que os russos são obrigados a reconhecer a tática do chamado fogo amigo. Ou seja, quando, devido ao impacto do fogo, são os próprios ocupantes que são eliminados primeiro. Cito: "Estou na direção de Pokrovsk e escrevo porque a situação se repete mais de uma vez. Nos últimos dias, registra-se ativamente a infiltração de grupos de reconhecimento e sabotagem do inimigo. O adversário usa o nevoeiro. Há pânico entre nossos rapazes. Quando há confusão no nevoeiro, quem é quem, você só enxerga adiante. E já houve casos em que, sem entender a situação, abriram fogo contra os seus, confundindo-os com grupos de reconhecimento e sabotagem ucranianos. Isso é bastante revelador. Ou seja, o inimigo é forçado a reconhecer o sucesso das ações dos grupos de reconhecimento e sabotagem ucranianos, e, consequentemente, a completa descoordenação das próprias tropas de ocupação russas. E concluindo a análise da situação na direção de Pokrovsk, vale destacar as ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia na área de Charkov. Esse povoado é um ponto-chave para o controle das localizações das tropas de ocupação, e os ocupantes são obrigados a reconhecer os avanços táticos significativos dos nossos defensores e a incapacidade de as tropas de ocupação expulsarem as unidades ucranianas desse povoado. Vale destacar outro ponto: os drones Deep Strike. A Ucrânia tem usado cada vez mais. Fale sobre os resultados, ao menos aqueles que podemos comentar ao vivo. Sim, podemos falar, e vale destacar que a comunidade de inteligência ucraniana, mais uma vez, está literalmente escrevendo história militar. Trata-se de um episódio sem precedentes do uso de um drone Deep Strike no momento da destruição de helicópteros russos, e justamente no território do próprio país ocupante. As forças de operações especiais, utilizando um drone Deep Strike, destruíram um helicóptero russo Mi-8. Este é um caso sem precedentes na história militar mundial. É a primeira vez que militares ucranianos conseguiram destruir um helicóptero russo utilizando meios aerodinâmicos de ataque, e isso dentro do território do país ocupante. Isso evidencia o nível sem precedentes de informação das forças de operações especiais e, consequentemente, o profissionalismo dos operadores de drones. E, falando dos Deep Strikes, vale destacar que a produção deles pelo ucraniano Ukroboronprom, em comparação com 2022, aumentou. E aqui cabe até uma pausa teatral, especialmente para os telespectadores russos. 22 vezes. E vale ressaltar que a parte ucraniana direciona cerca de 60% de todos os investimentos destinados à produção de drones, principalmente para a produção de Deep Strikes. Por quê? Explico. O alcance de destruição de alvos é de várias centenas de quilômetros. Existem diversas variantes de Deep Strikes. Por exemplo, o drone Bars, que tem alcance aproximado de 700 quilômetros. Sua ogiva é de 50 a 100 quilos. Além disso, este drone pode ser redirecionado para o alvo. E, claro, entre os Deep Strikes estão os já famosos Polyanitsia, Pekla e outros meios de ataque da indústria de defesa ucraniana, que foram anunciados anteriormente pelo presidente ucraniano. Falando sobre suas capacidades, aqui, segundo as avaliações do comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Syrskyi, os resultados são sem precedentes. Trata-se do fato de que foi justamente graças ao uso dos Deep Strikes ucranianos que, em certo momento, a parte russa declarou que a condição para interromper o caráter ativo das operações de combate seria, antes de tudo, uma pausa nos ataques contra refinarias de petróleo no território da Rússia. Ressalto, queridos telespectadores, segundo avaliações da própria parte russa, atualmente 40% das refinarias da Rússia estão parcial ou totalmente paralisadas no ciclo de produção como resultado dos ataques dos drones ucranianos. Isso é o que se pode dizer em transmissão aberta. Além disso, de acordo com os próprios russos, no momento, devido aos ataques dos Deep Strikes ucranianos, o déficit de combustíveis e lubrificantes está na casa de 20%. A Rússia, o país bomba de gasolina, foi obrigada a tomar medidas sem precedentes, proibir a exportação de gasolina e diesel e, ao mesmo tempo, aumentar a importação de gasolina de Belarus e do Cazaquistão. E sobre os ataques às refinarias russas, entendi certo que este é um tema sensível para a Rússia, já que os drones e drones mísseis ucranianos conseguem atingir alvos a mais de 1.000 quilômetros da fronteira? Mais do que isso, vou dar um exemplo em que um drone do Departamento Central de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia atingiu instalações de refino de petróleo no território da Rússia. Trata-se de Ukhta. A distância da linha de contato é de aproximadamente 2.000 quilômetros.
Vamos lembrar o ataque bem-sucedido dos drones ucranianos contra instalações de refino na região de Tyumen. E não vamos esquecer também os ataques dos drones ucranianos contra aeródromos de base da aviação estratégica da Rússia, como o aeródromo de Olenia. Tudo isso é uma confirmação clara de que, neste momento, a indústria de defesa ucraniana é capaz de modernizar os meios de ataque. Em primeiro lugar, os drones de ataque. Se há um ano nós comemorávamos ataques no território da Rússia a distâncias de até 800 quilômetros, agora falamos sobre atingir alvos a até 2.000 quilômetros. E observe, as perdas para a economia russa chegam a cerca de 100 bilhões de dólares. Um argumento mais do que convincente da parte ucraniana, que aumenta a capacidade de influência da liderança político-militar ucraniana durante as chamadas negociações de paz. E também vale destacar o seguinte: por que a Rússia, levando em conta e mencionando o chamado plano de paz que os Estados Unidos propõem e em torno do qual agora acontecem as discussões, por que a Rússia deseja tanto a redução do número de forças de defesa da Ucrânia? Aqui, em primeiro lugar, nem se trata exatamente de reduzir quantitativamente as forças de defesa da Ucrânia. Mesmo aquele número mencionado tanto pelo lado americano quanto pelos parceiros europeus, 600 mil militares, é 2,5 vezes maior que o efetivo das forças de defesa da Ucrânia em fevereiro de 2021-2022, ou seja, no momento da invasão em grande escala dos ocupantes russos na Ucrânia. Lembro que, naquela época, as forças armadas da Ucrânia contavam com cerca de 250 mil militares. No momento, propõe-se uma redução para 600 mil. Mas no que exatamente os russos insistem? Justamente na redução da capacidade das forças de defesa da Ucrânia de realizar ataques contra o território da Rússia com meios de ataque ucranianos. E eles insistem especificamente nos ucranianos. Eles entendem perfeitamente que as características técnico-táticas das armas ocidentais, como o ataque MS com alcance de 300 quilômetros, são limitadas. Mas agora, trata-se do fato de que o lado ucraniano ampliou a produção dos Neptune de longo alcance, com alcance de 1.000 quilômetros. E já se fala na criação de uma rede inteira de meios de ataque sob o nome condicional Flamingo, de 800 a 3.000 quilômetros. E repare qual é a particularidade do uso dos meios de ataque ucranianos. O lado ucraniano é totalmente independente nas decisões sobre realizar ataques. Ou seja, não vamos consultar parceiros americanos, nem alemães, nem britânicos. Nós produzimos e nós lançamos. É isso que assusta a Rússia. Eles entendem perfeitamente as capacidades do lado ucraniano de paralisar completamente o setor de refino de petróleo do país ocupante. Lembro que no território do país ocupante existem apenas 40 refinarias. Dmytro, muito obrigado por ter encontrado tempo para participar da transmissão. Dmytro Snehirev, analista político-militar, esteve em contato conosco e conversamos sobre a situação no fronte neste momento. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.